Então hoje nós iniciamos o episódio 4 aqui de Na Sala da Casa. Eu estou recebendo a Blooms Projeto com a Márcia e a Litiele, que são umas queridas. E hoje a gente vai ouvir delas um pouco como que funciona, como que é a Blooms, né? E elas são minhas amigas, e eu já sei a trajetória delas, já sei o que elas fazem, como fazem e o quanto amam, né, a profissão. Mas eu queria que elas compartilhassem um pouco com o público como que começou essa jornada, né? A Márcia no interiores, a Litiele na arquitetura, para vocês entenderem também o escritório, o olhar delas, né, nessa questão de projetos. Aí pode compartilhar, Márcia, um pouquinho com a gente como é que tu iniciou no design, né? Como que isso veio para ti na vida, ou se sempre teve também, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de interiores. Eu lembro que quando pequena, assim, tipo 9 anos, eu já rabiscava e desenhava, assim, queria como a nossa casa deveria funcionar, né, lá em casa. Então eu sempre gostei muito. Eu entrei na profissão em 2009, que foi o mesmo ano que a minha filha nasceu. E então essa data marcou bem assim para mim. Então, e há 10 anos, em 2015, né? Então este ano completa 10 anos, existiu a Blooms, né? Sob este nome, porque até então eu trabalhava num escritório em casa e sozinha, né? Então, a partir de 2015, agora julho de 2015 vai fazer 10 anos, se iniciou sob esse nome Blooms, né? E a Blooms é um escritório boutique que abriga um escritório de interiores, um escritório de arquitetura e uma loja, né? Então, da minha parte de interiores, eu sou muito motivada, eu gosto muito do meu trabalho e eu acho que enriquece muito a vida das pessoas. Eu acho que cada pessoa também sente isso quando a gente tá lidando, tá em contato e tal. As pessoas sentem essa forma minha de gostar, né? E vou deixar ali de falar um pouquinho sobre a área dela, que é a arquitetura. Perfeito. Bom, a arquitetura é uma realização na minha vida desde muito nova. Eu sempre soube o que eu quis fazer, então me formei na escola e automaticamente já fui direto à faculdade de arquitetura. E eu sempre gostei mais dessa parte assim de obra mesmo, sabe? De canteiro de obra, de ver o negócio acontecendo, do projeto arquitetônico de fato, sabe? Pensei na hipótese de fazer engenharia civil porque eu gosto muito dessa parte. Então, mas a arquitetura me realizou muito, sabe? Que lindo, gurias. E é isso que eu vejo mesmo, né? Eu convivo com elas e a gente tem uma rotina, a gente se vê durante a semana. E a gente vê esse brilho no olhar e realmente tudo que elas estão falando aqui é algo que a gente presencia, né? Essa dedicação e as reuniões que a gente faz, que realmente é sempre para entregar o melhor, é em busca realmente, esse caminho é o mais difícil, mas se tem que fazer, é o que vai ser feito, né? E, e é bom que a gente se identifica com as pessoas, né? E eu me identifico nisso com elas, assim, e com o coração, enfim. E dentro da profissão, de tudo que vocês realizam hoje, porque arquitetura e interiores são vários nichos, dá para fazer muita coisa, tem a parte comercial, tem a parte residencial, enfim, são várias áreas que dá para ir, né? E o que brilha, né? Que nem a Liti comentou a questão da obra. É uma coisa que normalmente às vezes as pessoas tentam fugir um pouco disso, porque é um trabalho bem bruto mesmo, né? Precisa de várias habilidades ali. E dentro disso, na parte da obra ou dentro do interiores, o que realmente na jornada ali, do início do projeto até o final, o que fascina, o que encanta de essa parte é a que tem no meu coração e que eu realmente gosto. Eu sei que todas, né? Mas sempre tem uma que a gente se identifica mais e que a gente gosta mais de saborear aquele momento da jornada do cliente, né? Eu acredito que cada etapa ela tem um significado e uma importância, né? Desde quando tu faz o briefing até o layout é uma coisa muito buscar o que o cliente procura e realizar aquele sonho, né? Mas para mim, sem dúvida nenhuma, é a entrega das chaves, é o projeto finalizado, é olhar no olho do cliente e ver que era aquilo ali realmente que ele queria e conseguir realizar aquele sonho. Eu vou na mesma linha que a Lit, né? E até porque quando a gente começa um projeto 3D, a gente tem só aquilo, né? E a gente procura fazer ele mais fiel possível né? Isso aqui vai ficar isso aqui e muitos clientes têm dificuldade
de imaginar como aquilo vai ficar pronto. Sim. Então, a perfeição no 3D ajuda muito a ele elaborar isso. Então, quando a gente entrega e vê que está muito igual, aquilo ali, para nós, não tem preço, porque se a gente mesmo, como um profissional, acaba se impressionando, imagina o cliente, Sim, né? exatamente. Olhar e ver, e eu sempre falo que tá muito bonito o 3D, é assim, mas o real é mais bonito, porque tem vida, né? E tem o coração e tem a emoção da gente naquilo ali. Então, concordo com a Lid, sem dúvida nenhuma, é a entrega e a satisfação do cliente. Porque até chegar lá, a gente Sim, passa por muita etapa e por muita dificuldade, assim. sim. E aí completa com chave de ouro, né? Porque essa questão da entrega final, às vezes acontece das pessoas não conseguir concluir, mas a gente tem que pensar que o início é para chegar nessa etapa, né? Sem Tudo dúvida. é pensado para isso, né? Porque às vezes se tem o projeto, mas acaba não realizando, só que o início foi para ser realizado. Todo projeto inicia para ser realizado. Exatamente. Né? Então, quando realmente consegue cumprir todas as etapas, é o sentimento de satisfação completa. De dever cumprido, né? Exatamente. E em algum momento, né, nas vezes que acontece, agora eu não consigo fazer essa etapa agora, tá ali, tá planejado, tá pensado, Tá e pronto, o fato né? de existir faz com que o cliente busque, corra atrás daquilo ali para não, vai chegar e vai ficar Isso assim. sempre vai agregar valor de alguma outra forma. Pode ser que aquela pessoa não consiga viver isso, mas aí o projeto consegue às vezes se passar numa venda de um terreno ou numa obra pela metade. Sim. Agrega muito valor, Com né? certeza. Se a pessoa receber isso, às vezes até colabora na questão da compra, né? Sim. Porque a pessoa se encanta, né? Acredito que tanto no residencial como no comercial. No comercial, tu consegue elaborar um projeto pensando no uso daquele local para que tu consiga até, às vezes, vender mais, né, o produto da pessoa, deixando o produto mais exposto, enfim, usando várias outras técnicas. A gente consegue agregar valor ao produto, né? E aquilo acaba ajudando também nessa questão de venda, né? Exatamente, perfeito. Então hoje, né, como que alguém pode encontrar você? As pessoas estão assistindo, enfim, e eu quero iniciar um projeto, quero conversar com elas hoje, como que funciona, né, toda a estrutura da Blooms, se a pessoa não mora no estado, se a pessoa mora fora do Brasil, enfim, elas conseguem ter esse contato, como que funciona, se é no Instagram, se é o processo da chegada do cliente até vocês, né? Sim. Bom, a Blooms, o espaço físico dela é em Santo Antônio da Patrulha, que é 70 quilômetros de Porto Alegre, né, no interior do estado. Mas, aliás, na Grande Porto Alegre. Mas a gente atende online, né, todo o Brasil. Nós já fizemos projetos no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e fora do Brasil, né, nos Estados Unidos. Então, assim, funciona super bem para nós esse esquema do online, né? As redes, né, que eu acho que hoje é um dos principais pontos, assim, que as pessoas chegam até a gente. Então, blooms.projetos é a nosso Instagram da parte de projetos, e blooms.casa é da parte de loja, né? Então, porque a loja, ela surgiu com o intuito de complementar os projetos que a gente fazia, né? Então, hoje os projetos 3 deles são muito reais, porque as coisas que a gente coloca no projeto são coisas que a gente de fato tem na loja para vender. Então isso facilita bastante também. Então esse não é mais um impeditivo. Graças a Deus hoje em dia a gente tem essa função do online, que acontece aqui uma coisa agora e 2 segundos depois está no mundo inteiro, né? Então aproximou a gente mais das pessoas, né? De todo o Brasil, assim. Então agora, nos próximos dias, né, a gente vai estar entrando também no mercado de Santa Catarina mais fortemente, assim como a gente trabalha aqui no Rio Grande do Sul, aí mais presencialmente lá, né? E tudo isso é uma grande conquista pra gente, assim, acho que só vem agregar. Então, na área de vocês, assim como na minha, tudo são ciclos, né? E as tendências, elas vão, elas voltam e passam, às vezes, de uma geração para outra, né? Algumas coisas, e arquitetônico interiores também. Tanto é que para isso que se tem as mostras, as conferências, enfim, para lançar e também para já mostrar o que está vindo nos últimos anos, né? E vocês, né, dentro do que vocês estão fazendo, do que vocês já estão projetando para esse ano, quais são as próximas tendências na visão de vocês, né, no arquitetônico e no interiores? Então, eu acho que a tendência agora é uma tendência que já vem vindo ao longo dos anos, né? Que é essa questão da sustentabilidade, não só no uso dos materiais, mas na forma como a casa funciona, né? Trazendo algumas coisas que
isolamento térmico para que tu não use tanto ar-condicionado, a iluminação zenital, aberturas maiores para que tu use a iluminação natural e acabe diminuindo o uso da energia, né? O segundo ponto, eu acho que é a questão das formas, né? Das linhas mais orgânicas, cortando um pouco dessas volumetrias mais lineares e trazendo um pouco da curva, né? Eu acho que isso tudo vai voltar, já está voltando, né? A gente vê tanto nessa questão arquitetônica como nessa questão do mobiliário, usando mesmo a curvatura, né? Trazendo de volta essa questão da curvatura para a arquitetura e para interiores. O que eu penso, né? Eu penso que, como a Lite comentou, tá vindo essa coisa mais orgânica e tal, e aí eu já emendo com uma decoração mais afetiva, porque o minimalismo ele chegou no ponto que ele tinha que chegar, né? Extremo. O extremo, é mínimo, não tem mais nada, né? Então, assim, ai que horror. Não, eu gosto do minimalismo, mas assim, deu, né? Então agora eu vejo as pessoas voltando um pouco para a questão da decoração mais afetiva, assim, de contar uma história, de ter o investimento mais em texturas, a madeira, né? O tecido. Para vir mais, para coisas que contem história, assim. Eu não sei se é uma coincidência ou que realmente, ultimamente, as pessoas que têm chegado ao escritório, elas vêm mais com essa proposta, assim, com esse olhar, com essa visão, né? Então, é cíclico, né? Então, de tempos em tempos acaba mudando e a pessoa cansa de uma forma e vai indo para outra, né? E eu acredito que agora está indo mais para esse lado mesmo. Sim, e eu acredito muito também nessa questão de tendência que o que nunca vai sair, isso é milenar, é a autenticidade, né? Então isso nunca vai sair. Mesmo assim, as pessoas lançam tendências, mas às vezes não condiz com a nossa realidade, né? Às vezes não condiz com a nossa rotina, então a gente deixa passar e tenta fazer algo que se adeque naquele tempo, né? Mas a gente sempre precisa prezar por isso, assim. Tem pessoas que realmente têm uma personalidade que a gente consegue trazer muito isso, né? Na minha área, inclusive, do marketing, mas em projetos também. Às vezes a pessoa vem, independente de tendência, ela vem com uma personalidade muito definida, né? Às vezes a pessoa tem um estilo musical que aquilo ali preza muito, rege muito outras coisas para ela. Então vai ter um ambiente, se a pessoa, né, curte um rock, vai ter cores mais pesadas, né? Independente de tendência. Agora a cor do ano é tal, né? Mas a pessoa não vai se sentir bem na cor do ano, até porque ano que vem é outra cor, né? A pessoa vai mudar a parede sempre que lançarem uma tendência. Isso e tanto é que é comum, às vezes, quando tu tenta forçar uma história ou um estilo e que aquilo não é da pessoa, é comum tu ir na casa dela, sei lá, 2, 3 meses depois, e tu vê já que tem coisas fora do lugar daquilo que tu colocou. Por quê? Porque ela tem uma tendência aí, é a forma como a pessoa vive. Então, que é a autarquia, que está acima de qualquer coisa, ela está acima do estilo, da moda, do que é da vez, enfim, é o jeito da pessoa. Ela não vai entender que essa mesa agora tem que ser de barro, não, porque ela imaginou de madeira, enfim. Então, acho que a grande arte está nisso, né, da gente tentar aliar uma tendência à personalidade da pessoa, que tem, e todos têm. Por isso que as maiores técnicas, assim, de realmente fazer um projeto dar certo, não é uma coisa que a gente não consegue estudar, que é o ouvir, né? Não. O ouvir, a gente tem ou não tem, e também, ou a gente tem e ainda vai capacitando isso. Mas é algo que faz total diferença, assim, nos projetos, né? Com certeza. É realmente escutar, porque às vezes a gente sabe, né? A gente sabe tecnicamente tudo, como vai fazer, como ficaria melhor para aquela situação. Mas ouvir. E tem coisa que não está escrita, né? Tem coisa que não está, é no que tu está percebendo mais até do que naquilo que tu está ouvindo. Às vezes a própria pessoa não sabe comunicar isso, né? E aí tem que se perceber, ter um olhar sensível para realmente falar o que ela não está conseguindo dizer, né? Ouvir aquilo que ela não está conseguindo dizer. Então, às vezes ela fala, a questão é essa parede, eu quero tirar. Mas ela fala que quer tirar, mas ela, quando tu começa a entender o porquê, é para todo mundo ficar mais junto, né? Então, daí já puxa esse mesmo conceito para um outro ambiente, sabe? Isso aí. Nesse sentido. Mas eu tinha preparado uma homenagem para vocês, mas como não deu, eu trouxe outra. E aí vocês fiquem aí. Uma das coisas que eu mais prezo, que é um dos grandes motivos de eu empreender, é realmente eu lidar com pessoas que eu me identifico, sabe?
mesmo, assim, porque isso é muito forte para mim, porque é onde eu consigo me desenvolver, né? Às vezes as pessoas elas querem sufocar a gente sabe, né, que existem muitas pessoas que querem mais nos colocar num buraco do que nos exaltar, né? Então isso é uma coisa que eu prezo muito, independente de dinheiro, assim, realmente propósito com as pessoas ao meu redor. Então, um dos princípios que Jesus ensina é essa questão de dar honra a quem merece honra, né? E vocês merecem, porque vocês realmente são especiais, e eu já começo a chorar. Obrigada, não, mesmo, a recíproca ela é verdadeira, tu sabe disso, né? Então, gurias, aqui eu sempre gosto de deixar um recado para as pessoas, né? Que o público sempre vai ser o mesmo em torno de arquitetura e design, então a gente sempre vai falar a mesma linguagem, assim, e que vai agregar para as pessoas que nos assistem, né? Então, um recado que vocês gostariam de deixar, o que vocês gostariam de ter ouvido, né? De alguém quando vocês começaram na área, que talvez ia pular etapas para chegar em algum outro lugar, alcançar outras coisas, né? Um recado para quem está estudando, não se formou, ou que já iniciou na área, né? Está formando ali o seu portfólio. Acho que o principal, então, é a gente confiar, né, no que a gente aprendeu, no que a gente absorveu, né, desses anos de faculdade. E, acima de tudo, eu acho que é a confiar em Deus, né, e sempre buscar os caminhos dele. Eu acho que essa é a linha, não só para a profissão, né, mas de vida, assim. Eu acredito muito que Deus é o caminho, né? Então, buscar a ele vai sempre te levar ao melhor caminho, que é caminho que ele deseja para nossa vida, que ele traçou para nós, né? Então eu acho que é bem isso, assim, essa é a essência da profissão, assim. O que eu acho? Eu acho que, assim como tudo na vida, né, a gente tem que gostar muito do que faz. Para mim, esse começa por aí, né? Eu defini que eu vou fazer design de interiores, eu já sei que eu vou enfrentar algumas agruras, porque até um projeto ficar pronto, são várias etapas, é óbvio, são muitas pessoas que a gente lida, dá muita incomodação. Então, assim, para tu não desistir no meio do caminho, tem que realmente gostar muito, ser vocacionado naquilo ali, né? Então, mas é extremamente gratificante, porque a gente faz parte de um sonho das pessoas. Eu já disse em outra oportunidade, às vezes o que a gente tem na mão em termos de recurso financeiro para realizar o sonho de outra pessoa é tudo que ela tem de valor na vida que ela acumulou. Então é muita responsabilidade. Sim. Então a gente tem que ter consciência disso. Segurar na mão de Deus, que é uma coisa que a gente fala bastante, e vai, né? E vai confiante, confiando em ti, confiando no próximo, né? Nas pessoas que estão na tua volta, nos parceiros, nos fornecedores. E é isso aí. Eu sou super entusiasta, acho sim, gosto da minha profissão e eu acho que vale muito a pena. E a troca também, né? Eu acho que a troca, que é uma coisa que eu e a Márcia, a gente tem muito dentro do escritório, que é a troca profissional, assim, tu não ter a vergonha de chegar e pedir ajuda, sabe? E não só dentro do escritório, eu digo isso, assim, outros profissionais, sabe? Tá se formando agora, eu acho que é uma coisa super positiva, tu chegar no outro profissional e tu dizer, olha só, eu tô com uma dúvida assim, assim, eu tenho certeza absoluta que não é uma questão de concorrência, e sim uma questão de cada um se ajudar e buscar sempre uma realização profissional, sabe? Até porque isso vai valorizando a profissão num todo, né? No momento em que as pessoas se desvalorizam, elas desvalorizam os outros também. Então, a gente chegando perto das pessoas que já estão há um tempo no mercado e sabendo como funciona, todo mundo acaba se valorizando e forma uma rede de todos os bons profissionais. Bons profissionais, exato. E bem eu valorizados. Eu acho que um bom profissional, ele não tem medo da concorrência, né? Porque ele tem mercado para todo mundo, Sim. Né? Então eu acho que tu ajudar o próximo é uma questão até para ti de valorização e de crescimento. Exatamente. Nessa questão de ter mercado para todo mundo, é só a gente pensar que às vezes as pessoas, né, elas não fazem um projeto só durante a vida, então cada pessoa às vezes faz 2, 3, faz para o seu negócio, faz por uma casa da serra, faz por uma casa do litoral, faz a sua casa e assim vai. Então uma pessoa só pode fazer 4, 5 projetos. É a questão de que eu, por exemplo, eu posso fazer, vamos supor que eu comprei o terreno e quero montar a Casa Brand. Aí depois quero fazer uma casa no litoral. Então não falta. Não falta, tem muita oportunidade. E tem a questão também de tu pegar um projeto já existente e a pessoa querer reformar e aquele projeto não ser teu, sabe? Então é importante essa questão da troca, até porque, daí tu vai reformar um projeto que não é teu e aí tu precisa de uma planta e aí tu já faz aquela troca ali com o profissional e tá tudo certo, entendeu? Exato, exatamente. Então tá, gurias, eu queria agradecer muito a presença de vocês.
e desejo cada vez mais sucesso, que todos esses novos projetos que vocês têm, essas novas fronteiras que vocês vão romper, realmente se concretizem, né? E só agradecer e realmente espero vocês sempre aqui comigo, vocês sempre estão, né, nos bastidores, aqui é só um episódio, mas na vida real é muito mais do que isso. E obrigado. Nós aqui agradecemos a oportunidade, é sempre muito bom estar contigo, né? Lá nos bastidores ou aqui juntas, né? Trocando. São coisas que muitas vezes tu ouve a gente falando, né? Mas que tu é uma das poucas pessoas que tem a oportunidade de ver que isso realmente acontece, ver o nosso dia a dia, ver como é que é, né? O tanto que a gente se dedica. Então, obrigada pela essa oportunidade, que não só que o caminho de todos nós seja um caminho com uma grande colheita aí pela frente, abençoada, porque a gente tem plantado bastante coisa boa, né? Então, Amém. a colheita chegará com certeza. Amém.